Boa tarde a todos, então. Hoje, 1º de outubro, iniciamos um novo mês e já entramos na reta final, praticamente, né? Fechando o 3º bimestre e logo mais a gente inicia o 4º. Hoje nós vamos fazer as correções da unidade final de vocês, da apostila, né, do livro didático 3, ou da apostila 3, né? Que é a unidade 8, que fala sobre medidas. E nós vimos ontem, então, a área do círculo e o comprimento da circunferência. E aí vocês tinham deveres para fazer, então a gente vai conferir agora, tirar dúvidas e assim por diante. Compartilhou? Todos estão vendo? Sim, professora. Tá, obrigada. Então, a Larissa Sigel, né? Eu estava falando sobre isso aqui ontem, né? Como é que a gente acha o π também? O π é outra questão que vocês devem ter visto, né? Ó, a gente tem a circunferência, o círculo é a parte interna, desse ponto central até a circunferência denominamos de raio. E quando a gente tem atravessando de um lado ao outro, passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro, denomina-se diâmetro. E quando nós temos a união desses dois pontos, nas extremidades da circunferência, mas que não passa pelo centro, aí é denominado de corda. Como é que a gente acha esse π? Esse π vocês mesmos podem fazer qualquer circunferência, né, em casa, né, no chão, no papel, desenhe uma circunferência. A partir, meçam ela. Como é que você vai medir? Usa uma corda, né? Um cordão. Veja qual é a medida, depois usa fita métrica ou, enfim, depende do tamanho que você fizer, pode ser com régua, né? E calcule, veja qual é a medida. E aí, para o raio, o que vai acontecer? Você vai pegar essa total, dessa circunferência, essa medida total, e dividir pelo diâmetro, que é 2 pontos da circunferência passando pelo centro aqui, ó. Aí não esqueçam de marcar também o centro, né? E aí você vai achar esse número, que este número, para todos, vai ser aproximadamente 3,14. Então, vocês podem fazer essa experiência fazendo diversos círculos, né, de tamanhos diferentes, essas circunferências, e vocês vão perceber que sempre vai dar esse 3,14 aproximadamente. E aí a gente queria calcular ontem, ó, esse setor azul aqui, ó, essa parte aqui, esse setor circular aqui. Nessa partezinha, a área dessa parte azul, ela é uma grandeza diretamente proporcional, então essa medida da área é diretamente proporcional à medida do ângulo. Se este ângulo aqui é de 95 graus, se ele baixar aqui, se ele diminuir, se ele for de 60 graus, essa área também será menor. Se ele expandir, né, este ângulo, essa medida do ângulo, essa área também será maior. E como é que a gente acha, então? Primeiro a gente calcula a área total do círculo, que é π vezes r, tá aqui, ó. Neste caso, o raio era de 4 centímetros. Então, 4 centímetros, 4 elevado ao quadrado, vezes 3,14, dava 50,24 centímetros quadrados. A área de todo o círculo, incluindo essa azul. Agora, a gente quer só da azul. A gente vai diminuir, então. Mas vai diminuir o quê? Aí a gente pode utilizar essa forma da regra de 3, né? Simples. Que nós temos medida do ângulo central em graus e área do setor circular em centímetros quadrados. Então, toda a circunferência, né, o círculo inteiro, ele representa, ele tem a medida em ângulos de 360 graus. E a área, a gente acabou de calcular lá em cima, 50,24.
Bom, quanto que então é a área de 95 graus? Aí a gente tem essa regra de 3 simples aqui, né? Que é essa diretamente proporcional, que eu posso multiplicar aqui, ó, essas pontas aqui, ó. 360 vezes x e 95 vezes 50,4. Ou também eu posso simplificar primeiro, né? O 360 aqui com 95. Simplifique. Dividindo por 5 vai dar 72,19 avos. Porque daí fica um número menor, né? Não fica tão grande para a gente calcular. E aí, usando 72,19 avos, da onde que apareceu? Da simplificação aqui, ó. 360 e 95 foram divididos por 5. Multiplicando, nós vamos ter, então, esse setor azul aproximadamente medindo, né, a sua área de 13,26 centímetros quadrados. Bem, aí nós tínhamos mais algumas, né, essa questão aqui também é o que a gente viu já, né, que quanto mais esse polígono é inscrito nessa circunferência, quanto mais lados ele tiver, né, mais próximo ele se parece com uma circunferência. Porque a circunferência, ela não é segmentos de retas. Os nossos polígonos são segmentos de retas, ó. Segmentos de retas. E aqui, quando a gente tem, por exemplo, um polígono de 20 lados, um icoságono, ó, vocês podem ver aqui, ó, essa cor vermelha aqui, ela quase fecha aqui com a preta da circunferência. Em certos lugares, ela praticamente fecha. E isso aqui são os raios, né? São os raios, ó. Um raio. Partindo do centro, nós temos o raio. E a gente pode ver que com o raio aqui, a gente forma novamente polígonos, que são triângulos, né? Então, temos os triângulos, 20 triângulos dentro dessa circunferência. Esses triângulos nós denominamos de isósceles, por quê? Porque eles têm dois lados iguais aqui, ó. Tá vendo? As medidas dos raios são iguais, portanto, dois lados iguais. Então, como é que ele se classifica quanto às medidas dos lados? Porque ele também tem uma classificação, ou nome, a gente já viu isso, né? Quanto à medida dos ângulos, né? Se ele é acutângulo, obtusângulo, né? Ou se ele é um ângulo, tem um ângulo de 90 graus, né? Então, nós já sabemos isso, né? Também. Nesse caso, ele está pedindo o nome desse triângulo quanto às suas medidas de lados. Depois, na letra B, ele pergunta ali se a medida da altura de cada um desses triângulos se aproxima a que medida da circunferência? Bom, eu já falei, né? É o raio, né? É o raio considerado aqui, né? Da circunferência é o raio. Depois vocês tinham que... Eu pedi ontem para vocês recortarem do material de apoio e responderem as demais questões. Então, lá na letra D. Lembre-se de que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, né? 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. E aí, encontre as medidas da base e da altura da figura. Então, a base mede a metade do comprimento da circunferência, ou seja, 2πr sobre 2. A altura é igual à medida do raio da circunferência, ou seja, r. Ó, tá vendo aqui? Né? Utilizando essa figura, manuseando, então vocês tinham isso, né? A base, metade do comprimento da circunferência, né? E a altura é igual à medida do raio, né? Da circunferência, ou seja, é o R. Na letra E, como a área da figura formada é equivalente à área do círculo, como você faria para descrever a área do círculo com base na área da figura? A área do paralelogramo é dado por, que a gente já viu, né? Base vezes altura. Então, nós temos π vezes R, ou seja, π vezes R ao quadrado. Como a área do paralelogramo e a área do círculo são equivalentes,
A área do círculo é π vezes r ao quadrado, né? São semelhantes, não são iguais, semelhantes. Praticamente iguais, né? Só que por que elas são diferentes? Porque a gente tem base vezes altura, né? E aqui nós temos área. Bom, seguindo adiante, página 54. Então, nós temos ali, para resolver estas atividades, considere π igual a 3,14. Em algumas questões aqui, eu vou pedir para você, eu vou chamar o nome de alguém pela chamada, e eu vou pedir que vocês me deem a resposta, já que era deveres. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vou pegar aqui pela chamada. E vou saber quem já está presente na minha aula e, ao mesmo tempo, já vai responder. Então, na número 1, o raio de um círculo mede 12 centímetros. Determine a área desse círculo, substituindo lá pela nossa lei de formação, pela fórmula, né? Que diz que área é igual a π vezes r ao quadrado, nós temos então que 3,14 vezes 12 ao quadrado é igual a, o 12 ao quadrado é 144, né? 12 vezes 12, e 3,14 vezes 12 vai me dar 452,16 centímetros. Portanto, a área desse círculo é igual a 452,16 centímetros quadrados. Não esqueçam que quando a gente está falando de área, centímetros quadrados. Se a gente está falando de perímetros, só centímetros ou metros, né? E se a gente está falando de volume, então, é metros cúbicos, centímetros cúbicos. Lembre-se disso. Número 2. Calcule a área de cada círculo. Da letra A, eu não vou pedir resposta, porque já está ali na tela. Né? Vocês já devem ter observado. Calculando, deu 36, se a gente utilizar 4 casas após a vírgula, né? Então, temos 36,2984 centímetros quadrados. Podemos arredondar? Podemos. Poderíamos ter colocado 36,30, né? 29 para 30 ali. Ou, que aí já, né, ficaríamos com 2 casas após a vírgula, tá bom? Quem fez, aproximou, também está correto. Letra B. Então, vamos lá. Vou escolher aqui. Nicole. Letra B, sua deu quanto da número 2? Deu 6,62,665. A letra B da número 2? Vamos ver, então. Nós tínhamos a área, nós tínhamos o diâmetro. Para. Errei, é que eu vi ali que o raio era 6,5. Lembre-se que você tem o diâmetro ali, 6,5. Então, a primeira coisa que você... Aí tem 2 maneiras de resolver, tá, Nicole? Ou você pega o 6,5, divide por 2, né? E utiliza o resultado ao quadrado, né? Ou você escreve ela, 6,5 sobre 2 elevado ao quadrado. Mas lembre-se que você tem que fazer isso primeiro, né? Ele tem que estar em parênteses, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dividir. 6,5 dividido por 2. Vai dar quanto? Quanto que é 6,5 dividido por 2? Posso falar a resposta que eu fiz de novo? Pode. 33,16,625 centímetros quadrados. A área total, né? Isso mesmo. Porque quando a gente divide 6,5 por 2, por que a gente não pode usar o 6,5? Porque ele é o diâmetro, a gente quer o raio. É o raio ao quadrado, tá? Aí, o que você vai fazer?
6,5 dividido por 2 dá 3,25. E 3,25 ao quadrado vai dar 10,5625. E isso multiplicando por 3,14, então, dá essa resposta de 33,1625 centímetros quadrados. Ou arredondando, 33,17 centímetros quadrados. Tá bom? Fechou. Vamos para a próxima. Vou seguir aqui. Quem não fez, pode olhar aqui, ó. Está na tela. Nicole. Vamos para a próxima. Júlia. Na número 3, Júlia, diz assim, ó. Qual é a área de um círculo, considerando que o comprimento de sua circunferência é igual a 10 π centímetros? Quanto que deu? Como é que você fez? Professora, eu não fiz essa. Não conseguiu. Tá bom, não tem problema. Emanuel, está presente a aula? Oi, Você conseguiu resolver a número 3? eu botei 25 π centímetros quadrados. 25? Não. Quem mais fez para responder? Larissa Souza, você fez? A número 3? Fiz. Posso responder? Pode. Deu 25 centímetros. Não, também não. Centímetros quadrados. Não, também não. Tá bem mais. Quem mais? Gabriel? Então, eu já percebi que nós temos dúvidas em relação a ela. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos ali a fórmula, não tem? C, que é a circunferência, é igual a 2 vezes π vezes R. Não é isso? Todo mundo tem? Achou? Ó, vamos aqui na frente, então. Vocês precisam utilizar isso aqui, ó. Circunferência, aqui, ó. Tá vendo aqui? É igual a 2 vezes π vezes R. Só que ele me dá a circunferência. No lugar da letra C, eu vou escrever 10π. E do outro lado vai ficar 2 vezes π vezes R. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Vamos ver aqui. Então, vamos ver como é que fica. Ó. Eu estou substituindo na letra C 10π. E do outro lado fica 2 vezes π vezes R. Por quê? Porque a gente não tem o raio. Né? E a gente quer calcular a área. E para calcular a área, a gente precisa do raio. Então, vamos lá. Vamos isolar aqui, ó. Isolar. 10π dividido por 2π. 10 dividido para 2, 5. Logo, o raio é de 5 centímetros. Se o raio é de 5 centímetros, agora eu já posso lá calcular a minha área. Então, 5 ao quadrado, 25, que vocês falaram, só que multiplica por 3,14, que vai dar 78,5 centímetros quadrados. Vocês compreenderam? Pode explicar de novo. Posso? Vocês estão enxergando bem na tela? Vocês estão conseguindo acompanhar o cursor aqui na tela? Estão, gente? Sim. Senão eu passo para o quadro. Pode ser aqui na tela ou vocês querem no quadro? Pode ser isso. Então tá. Então vamos ler novamente a número 3. Ó. Qual é a área de um círculo? Eu quero a área. A gente sabe que a área, a gente tem o π, a gente já tem, e a gente precisa do raio.
Então, vamos continuar lendo, ver se ele nos dá um raio. Considerando que o comprimento da sua circunferência é igual a 10π. Na verdade, ele não nos deu o raio, né? Ele não deu. Ele deu o comprimento da circunferência. Então, o comprimento, que é o C aqui, ó, comprimento da circunferência, no lugar dessa letra, é uma substituição. A gente coloca o 10π. Ó. Por quê? Porque é ele que vale, ó. C vale 10π. Igual a 2πr. O que a gente podia fazer? A gente poderia ter feito isso aqui, ó. 10 vezes 3,14. Do outro lado, 2 vezes 3,14. Pode fazer também. E aí fica só com uma letra, né? O R, para descobrir. Mas, como eles são da mesma família, ó, termos semelhantes, você divide aqui, ó. E o π vai acabar desaparecendo, né? Porque dividindo... Por que ele desaparece? 3,14 dividido por 3,14 é igual a 1, não é isso? Então, 10 dividido para 2, 5. 3,14 dividido por 3,14 é 1. E 5 vezes 1 é 5. Então, o raio é 5. Se eu tenho agora o raio, agora eu vou lá substituir naquela minha fórmula da área. A área é igual a π vezes r ao quadrado. No lugar da letra π, nós vamos substituir por 3,14. E no lugar da letra R, que é o raio, vamos substituir por 5. 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E 25 multiplicado por 3,14 vai nos dar 78,5 centímetros quadrados. Então, qual era a questão aqui que vocês tinham que prestar atenção? Nós queríamos a área, né? Só que a gente não tinha o raio. Então, eu tenho que pensar primeiro em achar o raio. Por vezes, eu tenho o diâmetro, como na questão anterior aqui, ó, na letra B. E aí também tem como achar o raio. Ou a gente tem a circunferência. E a gente também tem como achar o raio. Tá? Então, se a gente tem a circunferência, a gente tem como achar o raio. Se a gente tem o diâmetro, a gente tem como achar o raio. Se a gente tem o raio, a gente pode achar a circunferência, pode achar o diâmetro. Vocês compreenderam? Que isso é tudo envolvido, que com um dos dados eu consigo achar os demais? Compreenderam? Alguém ainda não entendeu a número 3 para fazer no quadro daí? Ou ficou claro? Se vocês não me respondem, eu entendo que está claro. É isso? Então, vamos continuar. Na número 4, nós temos a medida do raio da roda de uma bicicleta é igual a 24 centímetros. Veja, a gente já está tendo raio. O raio é 24. Eu quero a circunferência. Pronto, agora é fácil. Né? A circunferência é duas vezes o valor de π vezes o raio. Então, vamos lá. Agora, Luciano está presente? Opa, alguém está tentando entrar, né? Professor, o Emanuel colocou no chat que o Gabriel está pedindo para te aceitar ele. Eu preciso sair. Ai, tudo bem, eu consegui. Abriu novamente para vocês a tela? Está compartilhando? Sim. Sim, então tá bom, beleza. Então, eu já aceitei também lá quem estava pedindo e já coloquei aqui também, tá bom? Sejam bem-vindos. Luciano, acho que não está, mas o Pedro está, não está? Pedro? Gente, não coloca a mensagem no chat que a professora não consegue ver, tem que falar. Não dá. Alguém tem que ler isso daí para mim. Eu não posso responder, eu não consigo ver, tá, gente? Vocês precisam abrir o microfone hoje, por favor. Respondam para mim. Tá? Vou perguntar de novo. Pedro,
Eu tenho a questão número 4, letra A. Qual é a resposta? Eu fiquei com dúvida nessa questão. Tá, então vamos lá. Vamos colocar ali, vamos voltar aqui em cima, tá, Pedro? Acompanha comigo na tela. Circunferência, bem no início aqui, ó, a circunferência, eu acho, quando eu não tenho, 2 vezes o π vezes o r. O π é 3,14. Então, eu preciso ter o r. E aí, vamos voltar para o nosso problema. No nosso problema, ele diz que r é igual a 24. Então, agora é só você substituir, Pedro. Fazer 2,3, 2 vezes 3,14 vezes 24. Resolva isso e me diga quanto que dá. 2 vezes 3,14 vezes 24. Quanto que deu? Como é que é? Multiplique 3,14 por 2 e o resultado por 24. Ou 2 vezes 24 e depois por 3,14. Tanto faz, como você preferir. Multiplique isso e me diga quanto que dá. Quanto que deu essa multiplicação, Pedro? Deu 150? 150,72 centímetros. É. Não é ao quadrado, porque não é área, é circunferência, como se fosse o perímetro, tá? Então, não é ao quadrado, é 150,72 centímetros. Muito bem. Bernardo, quantos metros é a letra B? Aproximadamente, a bicicleta percorrerá depois de a roda efetuar 20 voltas completas. Bernardo? Ó, uma volta completa, o Pedro acabou de falar, é 150,72. E 20 voltas completas, quanto que dá? Daí precisa multiplicar. Precisa multiplicar. Quando a gente descobre a circunferência, é uma volta completa. Ele quer dar 20 voltas completas na roda. Então, você precisa multiplicar por 20. Quanto que me dá isso? Vai dar 3.004,40? 3.014. Ah, é 3.014, isso mesmo. 40 centímetros, em centímetros. E transformando para metros, quanto que dá? Quem é que sabe fazer? Centímetros para metros, desloca vírgula, 2 casas para a esquerda. Fica quanto? 30,1440? 144. É. 30,144 metros. Tá bom? Muito bem. Ótimo. Página seguinte, número 5. Nós temos ali uma situação já, digamos, uma história, né? Um problema, né? Um monumento, uma imagem, na verdade, uma imagem. Monumento em homenagem a Ataúfo Alves. Aí ele fala um pouco sobre Ataúfo Alves, né? Que em 20 de abril comemora-se o dia do disco de vinil, em homenagem ao músico Ataúfo Alves,
que morreu em 20 de abril de 1969. Quer dizer, provavelmente quando os pais, né, de vocês nasceram, ou né, antes até disso, ele faleceu. Disco de vinil, alguém de vocês conhece? Meu pai tem vários em casa. Ah, eu tenho pouquinho só, bem pouquinho. Eu doei bastante para minha irmã, que ela tem uma vitrola, então ela ainda tem isso. Bom, quem não tem, é bom conhecer, existe, né? Os museus conheçam a história da música, né? Vocês hoje não, nem CD se usa mais, né? É tudo baixado a música, né? Enfim. Na letra A diz assim, ó, normalmente o disco de vinil é vendido dentro de uma capa de forma quadrada. Então, provavelmente, quem respondeu, eu acho que foi a Larissa, é isso? Ou a Nicole? Que disse que o pai tinha? A Nicole. Nicole, então. A Nicole, você deve reparar, então, que provavelmente teu pai guarda esses discos, né, esses discos de vinil, dentro de uma capa de papel, né, parece um papelão, assim, né, quadrado, né? É. Então, determine qual deve ser a área mínima da capa para caber um disco de vinil de raio de 15 centímetros. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós temos, né, primeiro calcular a área do disco de vinil, né? O disco de vinil tem um raio de 15 centímetros. Então, a gente pode, não necessariamente a área, a gente precisa do diâmetro. Qual é o diâmetro dele, então? Se o raio é 15, quanto que ele tem de diâmetro? De uma ponta a outra? 30? 30, muito bem. Ele tem 30 centímetros de comprimento. Logo, a área mínima é o quê? Se é 30, é um quadrado. Então é 15? Não, ó, é um quadrado. Ele tem 30 centímetros de lado. Como é que a gente acha a área de um quadrado? 30 vezes 4? Não, isso é perímetro. Lado vezes lado. O L ao quadrado. Se o L é 30, L ao quadrado é quanto? 900? Isso, 900 centímetros quadrados. Por quê? Porque eu já sei que o diâmetro é 30. Para qualquer lado é 30, né? Ele vai ter 30. Então, é 30 vezes 30. Vai sobrar aquelas pontinhas. Quem não conhece, né? De repente não sabe nem do que a gente está falando aqui, né, Nicole? Mas para quem conhece, quem observa, vai perceber que o disco de vinil, ele fica nas extremidades, né, no diâmetro, ele toca ali. Mas ele tem uma parte que ele não preenche, né? Já que ele é um círculo, e nós estamos colocando um círculo dentro de um quadrado. Muito bem, então estamos respondendo essa. Vamos para a letra B. Qual é a área ocupada pelo disco de vinil agora? Agora sim, opa. Qual é a área do disco de vinil? Eu Ocupada. fiquei com dúvida, né? Saber o disco, né? Quanto? 94,2? Não, é mais, bem mais. Ó, a área é π vezes r ao quadrado. Quanto é que ele tem de raio? O disco de vinil. Ele diz lá em cima no enunciado, na letra A. 15. Então, primeiro você tem que elevar este 15 ao quadrado. Fazer 15 vezes 15. Eu também deu 94,2. Quanto? 94,2. Mais. Olha só, 15 vezes 15 já é, ó,
Muito mais que 100. Quanto que é 15 vezes 15? 225. Isso! E esse 225 ainda tem que multiplicar por quem? Pelo valor de π. Quanto que é o valor do π? 3,14 e dá 726,5 centímetros quadrados. Isso mesmo. 706,5 centímetros quadrados. Ó, tá vendo? 3,14 vezes 15 ao quadrado. Cuidado para não fazer 15 vezes 2. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Pra mim, não. Não? Ana Júlia, você está compreendendo? A Júlia, a Larissa Sigel. Larissa Sigel conseguiu entender? Larissa Sigel? Vocês têm que abrir o microfone para falar comigo. Não? Ou sim? Vamos para número 6, letra A, e eu vou pedir para Emily responder. Emily, determine a área de cada setor circular. Foi o que a gente fez ontem, na aula de ontem, né? Então, a gente tem ali que o raio, na letra A, é 3 centímetros, e temos o ângulo de 90 graus. Primeiro me diga quanto que deu a área do círculo, a área total do círculo, não só do setor circular. Professora, a questão 6 eu não fiz. Tá, então vamos fazer juntos. Pegue aí. Pegue aí e já vamos fazer. Tu já vai se calculando. Já separa aí, lápis, borracha, caneta, tudo, e vai calculando. Vamos substituir. Olha só. Para calcular a área do círculo, é π vezes r ao quadrado. Você vai substituir na letra R o 3. Então, 3 ao quadrado e o resultado multiplicar pelo π. E o π é 3,14. Então, faça esses cálculos e me diga quanto que dá. Dá 28,26. Centímetros quadrados, isso mesmo. Muito bem. Então, a área do círculo inteiro é 28,26. Nós queremos só uma parte. Essa parte vai ser maior ou menor que 28? Menor. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer pela regra de 3. Pela regra de 3 ali, como a gente viu aqui, ó, nessa questão aqui, olha só, organize assim, ó, 360, em vez de colocar 50,4, vocês vão colocar 28,26, conforme a Emily falou. Em vez de 95, vocês vão colocar 90, porque o ângulo é de 90. E aí vocês vão multiplicar, ó, 90 vezes 28,26 e dividir por 360. E vão me dizer quanto que dá isso. Dá 7.065. 7,065 centímetros quadrados. Isso mesmo. Muito bem. Olha. 7. Nessa página. Aqui, letra B. 7,065 centímetros quadrados. Ótimo. Bom, já que todos entendemos, vamos para... O Luciano entrou na minha aula? Não. Não, faltou.
Ana Júlia está, o Bernardo está. Eduardo, Oi, professora. você já respondeu antes, né? Que? Ainda não. Não? Então vamos responder essa. Responde para mim, então, a letra B. Qual foi, primeiro me diz qual foi a área total desse círculo. Essa eu não fiz essa questão. Então vamos fazer. Nós temos, a área é π vezes r ao quadrado. Quanto que é o r na letra B? 4. 4. Então é 4 ao quadrado. E multiplica pelo valor do π. E me diz quanto é que dá. Quanto é que deu? 50,24? Muito bem. Então, a área total do círculo, 50,24 centímetros quadrados. Agora, a gente quer a área do setor, né? Setor circular, que é essa área verde. A mesma coisa como foi feita anterior. 360 para 50,24. 130, que agora é 130, né? Para x. Então, multiplique. 130 vezes 50,24 e divida por 360. Ô, prof, de 18,142. 18,14 está excelente. É 14. Aproximadamente, tá? 18,14 centímetros quadrados. Muito bem. Então, estamos fazendo as atividades, graças a Deus, né? Emanuel, você já respondeu hoje? Eu respondi, só que estava errado. Ah, Emily já respondeu. Gabriel, já respondeu? Professor, o Gabriel tá sem microfone. Ah, tá sem microfone. Aí ele escreve no chat, eu não vejo. A Júlia? Quem é que pediu para falar? Nicole. Nicole, muito bem. Larissa Souza, Nicole. Nicole, então vamos lá. Na figura ao lado, há duas circunferências concêntricas, né? Você percebe? Uma dentro da outra, né? Uma tem um raio de 4 centímetros e a outra, ela tem esta parte, não o raio total, né? Mas ela tem esta parte laranja ali, ou sei lá, que cor que é aquela, meia rosa, não sei, de 10 centímetros. Então, ele diz assim, determine a área do círculo menor e a área do círculo maior. Então, vamos primeiro para a área do círculo menor. Quanto que deu a do menor? 50,24 centímetros quadrados. Isso, 24 centímetros quadrados. Isso que estamos falando aí, centímetros, né? A área do círculo menor. E a área do círculo maior? Deu 113,04 centímetros quadrados. 113. Porque você pegou e diminuiu. Você fez com 6, né? É isso? Isso. 6 ao quadrado. Você fez 10 menos 4. É isso? Aham. Mas neste caso, o 10, ele se refere só do círculo maior. É como se tivesse sobreposto, tá, Nicole? Então, o 10 ali é só do maior. Então, você não pode usar o 6. Você tem que usar o 10 ao quadrado, tá? Então, a área do círculo maior é π vezes 10 ao quadrado. Você entendeu? Todos compreenderam? Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, 4, aqui 10. Então, aqui nós multiplicamos na área maior, é 10 ao quadrado, dá 100. 100 vezes 3,4, 314 centímetros quadrados.
Então, o maior tem 314, o menor tem 50. Eu quero a área dos dois, aí é só juntar. Compreenderam? Alguma dúvida? E aí nós temos a última questão de deveres, que dizia: a região colorida compreendida entre as duas circunferências concêntricas é chamada de coroa circular. Então, a gente denomina isso aqui de coroa. Tá? Coroa circular. Reúne-se com os colegas para encontrar um procedimento que possibilite calcular a área dessa coroa circular. Explique o procedimento adotado e determine a medida da área da coroa circular. Bom, isso aqui fica como pesquisa. Vocês podem conversar entre vocês podem estudar, vocês podem ver, e vocês vão poder me apresentar na semana que vem, tá? Como é que a gente consegue achar esta coroa circular aqui? Qual é a medida dessa coroa circular? Oi? É para explicar igual a gente fez a última vez, no papel lá? Você pode explicar por lá, pode usar lá, pode ser papel, pode compartilhar, como você quiser. Tá bom? Então, a área do círculo maior, aqui. A área do círculo menor, e a gente só quer a coroa, só essa parte aqui, ó. Então, aqui é 4. Aqui tudo isso aqui é 10. Eu só quero essa partezinha aqui. Tem maneiras de fazer, né? Várias. Vocês podem pensar um pouquinho e podem respondê-la para semana que vem, ok? Bom, para não ficar sem deveres, porque a semana que vem eu vou explicar volume e capacidade, né? Volume do paralelepípedo, enfim. E a gente termina essa unidade. Então, deveres. E na quarta-feira que vem também tem a apresentação dos trabalhos da Ana Júlia e do Bernardo. Eu já passei para vocês ontem, né? Vocês viram no grupo as respostas do livro de atividades da página 24, 25, 26, 27. Larissa, você que teve dúvidas, você conferiu, compreendeu? Sim. Tá. Então, deveres estão na página 31, 32, 33 e 34. Tem também na 35, né? A área do círculo e comprimento da circunferência. 35 também tem, até 35. Então, tudo isso vocês podem fazer, e aí o que a gente não consegue corrigir, eu sempre digitalizo e envio para vocês. Ok? Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar para cá. Alguma pergunta, pessoal? Não. Ficou claro hoje a questão dos deveres? Eu acho que a gente vai começar a fazer mais juntos aqui. Porque eu percebi que eu estou fazendo no quadro sozinha, né, praticamente. Um e outro participam. E eu não sei se vocês depois estão indo lá fazer. Então, para não ter essa dificuldade, vamos mudar um pouquinho também. A gente está sempre aqui para mudar, né? Para a gente aprender mais e melhor, né? De formas diferentes. E vocês também têm muito a contribuir, fazendo e compartilhando, tá bom? Essa do livro de atividades, eu penso que vocês vão poder compartilhar as respostas depois, se der tempo, tá bom?